também, mas as meninas já está acontecendo a Copa Mundial, né? A Copa do Mundo feminina, e eles passaram pela fase dos grupos, né? Com 9 pontos, ganharam os 3 jogos, e não só isso, com 19, salto de 19 gols. Já pensou? Agora, mas é como o Barbosa me disse, na terça-feira, se perder 1-0, já foi, não vale mais nada, né? Mas, bem, eu gosto muito de futebol, mas sabe alguma coisa? Eu nunca li as regras do jogo. Na verdade, eu aprendi alguma coisa sobre futebol, né, aqui no Brasil, jogando um pouquinho de futebol. A gente tinha uma equipe naquela época que era chamado Chutadores de Canela, o nome da nossa equipe. A gente errava a bola, mas a gente não errava a canela dos outros, né? Então, Chutadores de Canela. Mas a gente aprendeu na prática, a gente aprendeu assistindo, a gente aprendeu olhando os modelos, né? E uma coisa que foi muito difícil para eu entender era impedimento. Muito difícil, não entrar na impedimento, eu não entendo isso, né? Eu acho que alguns juízes também não entendem, né? Alguns árbitros, algumas bandeirinhas também não entendem muito bem, às vezes. Mas o CBF tem um livro que contém as regras do jogo. Eles modificam um pouco cada ano, mas mais ou menos fica a mesma coisa todo ano, as regras do jogo. Quem aqui já leu o livrinho das regras do jogo de futebol? Ninguém lê, né? Às vezes eu até duvido que os árbitros também conhecem bem as regras do jogo, né? As regras do jogo de FIFA tem. Nós temos aqui em nosso país, nós temos a Constituição, né? Nós temos o Código Civil, nós temos leis e temos que ter leis. Mas quem já leu a Constituição? Talvez você já leu a Constituição. Eu nunca li a Constituição dos Estados Unidos, já li algumas partes da Constituição, já li algumas partes da Constituição do Brasil também, mas eu nunca peguei para ler, não é, do início até o fim, né? O Código Civil, as leis do trânsito. Eu acho que seria muito chato ler uma regras do jogo, né? Uma regra após outra, regra após outra, regra após outra, regra, faça isso, não faça aquilo, pode fazer isso, não pode fazer. Entende? Então, deve ser muito chato ler essas listas de regras. Sabe alguma coisa? A Bíblia não é uma lista de regras. A Bíblia não é uma lista de leis. A Bíblia não é uma lista de mandamentos. Deus revela a sua vontade para nós numa maneira diferente na Bíblia. E é por isso que uma das razões que eu dou graças a Ele pela palavra dele que nós temos, pela Bíblia que nós temos, porque seria muito chato, eu creio, se fosse lei após lei, após lei, após regra, após regra, após regra, após preceito, após preceito. Não é assim, graças a Deus, não é assim. Ele nos deu um livro assim, Ele nos deu um livro de histórias como eu, de histórias de pessoas como você, histórias, e através dessas histórias nós podemos extrair coisas boas para nossas vidas, nós podemos extrair a vontade de Deus para as nossas vidas, e nós podemos saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus desde o início da Bíblia. É assim, nós temos a história da criação do mundo, e como o mundo é bom, como Deus criou o mundo, e Ele olhou para a sua criação e Ele disse que eis que era muito bom. E aí veio o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, o primeiro casal. E o que nós aprendemos com a vida deles? Deus deu a eles alguma coisa para fazer. Cuide desse jardim. Deus colocou eles num lugar perfeito. Mas Ele disse, olha, aquela árvore aí no
porque eles comeram naquela árvore e eles pecaram e eles desagradaram a Deus e eles foram punidos. E nós aprendemos que nós devemos obedecer a Deus, mas nós não aprendemos através de regras e leis e mandamentos, nós aprendemos através de uma história. E aí vem os filhos, Caim e Abel, e Caim mata seu próprio irmão. Que coisa triste! E nós aprendemos sobre ofertas, que nós devemos fazer uma oferta segundo a vontade de Deus, e nós aprendemos como? Através de uma história. Nós aprendemos que não devemos assassinar ninguém. Como? Através de um mandamento, através de uma regra? Não, mas através de uma história. E nós aprendemos que quando isso acontece, que as pessoas são punidas por Deus. Estamos aprendendo a vontade de Deus através de histórias. Eu não estou dizendo que Deus não tem mandamentos. Eu não estou dizendo que Deus não tem leis. Eu estou falando da maneira que Deus apresenta a sua vontade para nós, apresenta as suas leis, apresenta os seus mandamentos, e Ele apresenta através de histórias, histórias de pessoas como vocês e como eu. Nós chegamos na Bíblia na história de Noé, e Deus fala com Noé, e Deus diz: Noé, vai chover, eu vou destruir esse mundo, estou arrependido de ter feito esse mundo, eu vou punir esses pecadores, vai chover e vai chegar um dilúvio, mas eu vou salvar você e sua família. Se você seguir as minhas instruções, se você fazer esta arca como eu estou mandando, exatamente seguindo as minhas instruções, então eu vou salvar você, Noé, vou salvar a sua esposa, vou salvar seus filhos, vou salvar as esposas deles, vou salvar vocês, Noé. E mais uma vez, através desta história, nós aprendemos sobre Deus, nós aprendemos a vontade de Deus, nós aprendemos que quando nós seguimos as instruções de Deus, que nós somos abençoados como a família de Noé foi abençoado. E não foi através de mandamentos e leis e listas de regras que nós aprendemos através da história. Nós aprendemos através de outras histórias, de muitas histórias. A Bíblia está cheia de histórias. Nós aprendemos através da história de Abraão e Sara, dois velhos, mas Deus prometeu um filho. Velho, você vai ter filho. Velha, você vai ter filha. E ela riu quando ela ficou sabendo. Sara riu, né? Não tinha fé que ia ter filhos. E eles até tentaram ter filhos por outros meios que não eram os meios de Deus, e a gente aprendeu que não deu certo. Sara tendo entregue a sua serva para Abraão, não deu certo. A gente aprende então também através das falhas dessas pessoas, as histórias dos nossos heróis. O Abraão era o pai da fé, era considerado o pai da fé, mas ele era falho às vezes. Mas nós aprendemos até com as falhas dos nossos heróis também. Até Noé, o que Noé fez após o dilúvio? Plantou uma vinha, fez vinho e se empregou. Então, por um lado ele é um grande homem de fé, podemos aprender coisas boas dele, por outro lado podemos aprender o que não devemos fazer também. Mesma coisa com Abraão, mesma coisa com quase todos as personagens da Bíblia. Há um lado negativo, há um lado positivo. Nós chegamos a Davi, homem segundo o coração de Deus, que adulterou com Batseba. Nós aprendemos que nós devemos ser um homem e mulheres segundo o coração de Deus. Mas podemos aprender também que Deus entende quando nós pecamos e Ele está pronto para nos perdoar. E Ele perdoou Davi, mesmo que ele adulterou com
marido dela morrer na batalha, na linha de batalha, na linha de frente, né? Nós aprendemos com as histórias. Nós aprendemos com as histórias dos profetas. Jonas. Não há muitos mandamentos no livro de Jonas. Há um mandamento que Deus deu para Jonas, mas não há muitos mandamentos, não há leis no livro de Jonas. Mas nós podemos aprender como? Nós podemos aprender através da história de Jonas. Jonas tentou fugir da sua missão. Ele tentou fugir da presença de Deus. E ele sabia que não era possível, mas mesmo assim ele tentou. Mas Deus encontrou ele. Que não pode fugir de Deus, nós podemos aprender aqui. E um peixe ajudou Jonas a aprender uma grande lição. E esse peixe ainda nos ajuda hoje. A história daquele grande peixe nos ajuda também a aprender a vontade de Deus, que quando Deus manda, a gente não deve fugir, a gente deve obedecer. E nós estamos aprendendo através das histórias a vontade de Deus para as nossas vidas. Imagine o profeta Oséias. Puxa vida, que casal. Essa mulher dele traiu ele não sei quantas vezes. Mas Deus usa aquela história para dizer alguma coisa muito importante para nós. Ele falou a Oséias: aceita ela de volta. Vai atrás dela, pega ela, traga ela de volta para a sua casa. Sim, ela está se prostituindo com outros homens. Perdoe ela, aceite ela de volta. Isso é um exemplo que nós podemos aprender como Deus nos ama de tal maneira que mesmo quando a gente faz coisas que desagradam a Ele, que Ele está pronto para nos aceitar de volta e nos abraçar. E nós aprendemos isto. Não é através de uma lista de regras, não é através de mandamentos e leis. Nós aprendemos isso através de histórias. A Bíblia não é maravilhosa. A Bíblia não é chata para ler. A Bíblia não é seca. Uma lista de leis e mandamentos. E nós chegamos a Jesus no Novo Testamento. E nós temos a história do Filho de Deus, o nascimento dele humilde. E nós aprendemos que nós devemos ser humildes. E as mensagens dele que ele deu aqui na terra tão boas, e até eles são histórias. As parábolas que ele conta são histórias. E nós aprendemos a vontade de Deus através das histórias que Jesus contou aqui na terra, as parábolas dele. Não é através de mandamentos e leis. Agora, tem o teor de mandamento, né, e lei, mas é diferente. Nós entendemos que Deus quer que a gente faça assim, mas entendemos através de histórias. E a história de Jesus aprendemos muitas coisas. Ensinamentos que ele fez no contexto da história. Porque no contexto tinha os caras chamados fariseus e escribas, hipócritas, e naquele contexto, naquela história deles, nós aprendemos mais uma vez a vontade de Deus. No contexto dos discípulos que Jesus chamou, e nas falhas deles, nós aprendemos também os seus defeitos, os discípulos, as suas lutas com o pecado. Nós aprendemos a vontade de Deus. Ensinamentos maravilhosos de Jesus Cristo, mas são histórias. E nós aprendemos a vontade de Deus. O Novo Testamento, então, não é diferente do que o Antigo Testamento. Nós aprendemos a vontade de Deus através de histórias.
Sabemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus através de histórias. Sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer através de histórias. Através até de histórias de pessoas também, individualmente falando, nas falhas deles, nos acertos deles, aprendemos que o padrão de ética e moralidade que Deus quer para as nossas vidas, nós podemos então extrair este padrão das histórias destas pessoas. E quando se trata até da irmandade, da coletiva, da igreja, o povo de Deus como um todo, aprendemos também como devemos conduzir o grupo, como a igreja deve se comportar, como nós devemos adorar juntos, há uma lista de regras no Novo Testamento que fala de como a igreja deve se comportar, como a igreja deve ser organizada, como a igreja deve ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Há listas de leis, de regras, de mandamentos para a gente entender isso? Não. Nós aprendemos também sobre a igreja através de histórias. Não aprendemos com listas. A igreja não é diferente, aprendemos com histórias. Aprendemos o que devemos fazer e aprendemos o que não devemos fazer. Já falou com alguém que, olha, nós queremos ser a igreja da Bíblia. Eu já falei isso, eu acho que alguns de vocês também já falaram uma coisa parecida. Nós queremos ser a igreja do Novo Testamento, né? E algumas pessoas não gostam dessa conversa. Eu já tive pessoas que ficaram zombando de mim porque eu falava essa frase. Nós queremos ser a igreja da Bíblia. Zombando de mim. Eu disse, pai, Randy, você quer ser a igreja da Bíblia? Qual deles? Aquela igreja de Corinto? Aquela igreja de Colosso? Aquelas igrejas lá da Galácia? Qual deles você quer ser? Você quer ser a igreja da Bíblia? Olha, eles, eu creio que são mais inteligentes do que isso. Ninguém está dizendo que nós queremos ser igual à igreja em Corinto, as igrejas da Galácia, a igreja em Colosso. Não é isso. Nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que o que nós temos são histórias das igrejas. Nós temos a história das igrejas na Galácia e as coisas que eles estavam fazendo errado. E nós podemos extrair daquela história coisas que nós não devemos fazer. E essas coisas que nós não devemos fazer se tornam um padrão para nós. Não deve agir assim. E nós podemos extrair dessas histórias da igreja em Tessalônica, a igreja em Corinto. E a igreja em Corinto tinha muitos problemas. E Paulo escreveu abertamente sobre as falhas, sobre os pecados deles. E ele disse, não deve fazer isso, deve se arrepender destas coisas. E através dessa história da igreja em Corinto, nós podemos aprender muitas coisas boas e coisas que a gente não deve fazer, coisas que a gente deve fazer, coisas que agradam a Deus, coisas que não agradam a Deus. E através de todas estas histórias, de todas estas igrejas, nós começamos a ter uma imagem de uma igreja que agrada a Deus. Nós começamos a ter uma imagem de um padrão para a igreja de Jesus Cristo, como Ele quer que a igreja se organiza, como Ele quer que a igreja adora a Deus. E nós podemos entender a vontade de Deus através dessas histórias. Se zombam se quiser, mas é assim que Deus revela a sua vontade para nós individualmente, nosso padrão de
moralidade que nós devemos estar vivendo no dia a dia e também o comportamento de nós como o corpo de Cristo, como a igreja. E a Bíblia fala isso e deixa bem claro. Há uma só doutrina, a Bíblia ensina. Mas esta doutrina, como é que chega até nós? A doutrina não chega até nós através de listas, de mandamentos, de regras. Paulo disse na primeira carta que ele escreveu ao jovem Timóteo, em capítulo 6, a partir do versículo 3, ele disse o seguinte: se alguém ensina outra doutrina, eu já sei, eu já aprendi, há uma doutrina certa. Porque ele disse: se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras, que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esta pessoa é infatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, suponham que a piedade é fonte de lucro. Sim, há uma só doutrina, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são o que nós devemos seguir. E como é que Jesus ensinou? Contando histórias. E nós podemos extrair dessas histórias a vontade de Deus. Mas como é que esta doutrina é revelada para nós? Segundo Timóteo, capítulo 4, e versículo 3, ele diz para Timóteo novamente nessa segunda carta: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, aquela sã doutrina que a gente recebe através de histórias. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, talvez entregando-se a psicologia, que está sendo prego em alguns púlpitos, e não a sã doutrina. Esta sã doutrina não vem por listas de regras e leis, mas sim pelas histórias de pessoas, igrejas, que nós temos escrito aqui na Bíblia. Mas esta sã doutrina, mesmo revelada assim, tem gente que não suporta e procura outras coisas, que são, segundo Paulo, fábulas inventadas, e procuram mestres que vão ensinar tais coisas. Não foi só para Timóteo que Paulo falou essas coisas, mas quando ele escreveu também para Tito, ele disse em Tito, segundo capítulo, versículo 1: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina. Não há uma sã doutrina, há uma só. Ele está dizendo. Não foi só em algumas igrejas que Paulo ensinou estas coisas. 1 Coríntios 14 e versículo 33, não me interessa nesse momento, na doutrina que ele está revelando aqui nessa passagem, mas o que eu quero fazer, o que eu quero mostrar para vocês é o que ele disse sobre o que ele ensina. Ele diz: porque Deus não é de confusão. Nós sabemos que Deus é de decência e ordem. Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Era uma só doutrina. Em todas as igrejas dos santos ele ensinava a mesma coisa. Não varia de uma congregação para outra. Paulo ensinava
coisas. Em 1 Coríntios também, em capítulo 4, e versículo 17, ele falou o seguinte: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte. Ouviu o que ele falou? Como por toda parte ensino em cada igreja. Não houve variações da sã doutrina, e não há variações da sã doutrina hoje. Quando nós lemos essas histórias, nós extraímos uma imagem da igreja como Jesus quer a igreja seja hoje, como Jesus quer que todas as igrejas sejam hoje, segundo esse padrão que nós extraímos das histórias das igrejas contadas no Novo Testamento. E este ensino, esta sã doutrina, se tornou um padrão. A palavra padrão, não deve ter vergonha de usar a palavra padrão, porque nós temos uma padrão, e não é um padrão como um molde que as mulheres usam para fazer um vestido, não é um padrão que o construtor usa para construir uma casa, e ele segue aquele padrão, aquela planta baixa. Não é assim. Agora você pode dizer que a Bíblia é um molde para seguir, você pode dizer que é uma planta baixa para seguir, mas nós entendemos que é, mas não é revelado para nós nesta maneira. Como é que é revelado? É revelado através de histórias de pessoas, de histórias de igrejas, e através disso, através dessas histórias, nós podemos extrair esse padrão glorioso da igreja de Jesus Cristo, e nós podemos saber o que agrada a Ele na igreja e o que não agrada a Ele na igreja. De novo, em 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, te torna padrão dos fiéis. Agora, talvez ele está aqui falando mais sobre o padrão individual de Timóteo, e é importante, e eu também estou falando disso. Todos nós devemos ter um padrão de moralidade e ética individual, mas também há um padrão para a igreja, porque ele continua aqui: padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E esse procedimento, eu creio que deve ser um procedimento dentro da igreja também, porque certamente Timóteo era um líder da igreja em vários lugares. Certamente o padrão de moralidade então está aqui em visto, mas também o padrão de comportamento na igreja. Ainda na segunda carta também que Paulo escreveu para Timóteo, Paulo fala, 2 Timóteo 1:13, mantém, Timóteo, o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. E para Tito também não foi diferente. Em capítulo 2, versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então estas histórias nos dão modelos para seguir. Modelos para serem seguidos não é uma lista de regras e mandamentos e leis, mas aprendemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer, tanto como indivíduos como a igreja. Filipenses 3:17, irmãos, Paulo disse: sede imitadores meus, observai os que não andam segundo o modelo que tendes em nós. O ensinamento do apóstolo Paulo, a vida dele também, mas o ensinamento dele também se tornou modelo. A igreja em Tessalônica se tornou modelo para todas as igrejas naquela região e até além daquela região. Mas você tem que saber a história deles.
escrito no Novo Testamento, escrito nas cartas, para poder seguir o modelo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo 7, de sorte que vos tornastes modelo, igreja em Tessalônica, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Onde é o versículo que proíbe isso? Nós podemos fazer isso. Já ouvi alguém dizer, isso não é proibido. Onde é o versículo que proíbe a gente fazer isso? Onde é o versículo que proíbe a gente fazer aquilo? Não procure esse versículo. Não tem lista de coisas que pode fazer e lista de coisas que não pode fazer. Essa não é a nossa Bíblia. A nossa Bíblia transmite a vontade de Deus através de exemplos, através de histórias, através de modelos. E nós devemos ler a Bíblia assim. E através dessas histórias, nós podemos chegar a entender o que não devemos fazer. Mas até o modelo, através do padrão que Jesus Cristo deixou para nós, que Deus deixou para nós na Bíblia. É assim que nós aprendemos. Bem, mais um versículo que Paulo escreveu para Timóteo. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Da doutrina, das sãs palavras, da única doutrina verdadeira que a igreja tem. Tem cuidado de ti, Timóteo. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, veja a importância de seguir a sã doutrina, de seguir aquele padrão de sãs palavras. Veja a importância. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. História. A gente deduz das histórias a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente deduz das histórias das igrejas a vontade de Deus para as nossas igrejas e para sempre. A Bíblia não é uma lista de regras. A Bíblia não é uma lista de leis. A Bíblia não é uma lista de mandamentos. E eu dou graças a Deus que Ele não escreveu um livro assim. Seria chato para ler. Ninguém ia querer ler. Mas está cheio de histórias, de pessoas como vocês e como eu, com as nossas falhas e os nossos acertos, os nossos pecados e as nossas boas obras. E nós podemos aprender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus através destas histórias. A Bíblia é maravilhosa. E vamos continuar lendo e estudando estas histórias e extraindo a vontade de Deus para as nossas vidas e para a igreja, porque assim nós podemos ter certeza que nós